Então, bora lá. É, as aplicações da lei de Newton, nós vamos começar vendo o que é a força normal e por que ela recebe esse nome. Então, se você tiver com um caderno para fazer anotações, anotações rápidas, tá bom? Seria importante. A força normal, ela recebe esse nome. Bom dia, Eduardo. Força normal recebe esse nome porque normal é um sinônimo de perpendicular. Professor, o que são essas duas coisas? Normal e perpendicular, que são sinônimos, significa que uma linha reta forma um ângulo de 90 graus com alguma coisa. Então, segmento de reta, lá na matemática, forma um ângulo de 90 graus com alguma superfície. Exemplo, você está aí, né, deve estar deitado numa rede ou sentado numa cadeira, ou no sofá, não sei. Então você observa alguma coisa que esteja aí na sua frente e embaixo dela tem uma superfície plana e horizontal. Esse objeto que está na sua frente, você tenta imaginar passando no meio dele uma linha reta, um segmento de reta, passando no meio dele verticalmente. Então essa linha vertical imaginária, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Por isso que nós chamamos de normal, certo? Deixa eu só botar o apontador aqui. Exemplo. Aqui eu tenho um bloco que ele está em cima de um plano inclinado. Ó. Um bloco azul em cima de um plano inclinado. Certo? E esse bloco azul, se eu for analisar o plano, ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Aqui já é uma situação diferente. Então ele está formando um ângulo de 90 graus com esse plano que é inclinado. Ok? Representamos a força normal por a letra N, como está aqui no título dessa lâmina, desse slide. Tudo bem? Então representamos por a letra N, N maiúsculo, e tem uma setinha em cima porque é uma força, uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Ok? Então a força normal é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Pessoal, uma dica: nunca falem que a força normal é a reação da força-peso. Nunca digam que a força normal é a reação da força-peso, porque não é, ok? A força-peso ela existe em qualquer lugar, independentemente de o corpo estar em superfície. Se tiver gravidade naquele local, vai existir a força-peso. A força normal ela só existe se tiver um contato entre um corpo e uma superfície. Um livro que está na sua mesa, ele está em contato com a mesa, então tem uma força normal atuando nele, direcionada para cima, certo? Vertical para cima. O seu notebook que está em cima da sua mesa, tem uma força atuando nele, uma força normal. Tem a força peso que aponta para baixo e a força normal que aponta para cima, fazendo um ângulo de 90 graus. Ok? Aqui embaixo tem uma breve observação que é o seguinte. Em deslocamentos horizontais, o que é horizontal? É deitado. Ou em repouso, a força resultante vertical é zero. Nesse caso, a normal é igual ao peso. Que caso é esse em que a normal é igual ao peso? Quando você não tiver nenhuma força, fora essas duas aqui que eu estou apontando, ó, quando você não tiver nenhuma força, fora essas duas que eu estou apontando. Exemplo, se uma pessoa tem uma mala que está ali apoiada sobre o chão, nessa mala está apontando duas forças, uma para baixo, que é a força peso, e uma força direcionada para cima, força normal. Se a pessoa pega na alça da mala e exerce uma força, puxando a mala para cima, então eu vou ter quantas forças para cima agora? Eu vou começar a ter duas forças, porque antes da pessoa tirar a mala do chão, vai já começar a acontecer a força. Se você tiver com um livro aí, para ajudar na minha explicação, é lá na página 104. 104, certo?
Quando a pessoa pega nessa mala, ela começa a exercer uma força e eu começo a ter duas forças atuando para cima, a força de aplicação e a força normal. No momento que a pessoa tira a mala do chão, perde contato com o chão, então eu só vou ter a força peso, que é direcionada para baixo, e a força normal, e a força F, que a pessoa está aplicando, direcionada para cima. Se você colocar na página 104 do livro, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Outros casos aqui, ó. Então, eu vou explicar esses casos aqui que estão na tela. Quais são os que vão ter força normal e como ela se comporta? É o seguinte, nesse que eu estou apontando agora, a transmissão está um pouquinho lenta, né? Nesse que eu estou apontando, eu tenho uma superfície plana, um bloco, e esse bloco está em contato, ó, está encostando na superfície. Então eu vou ter uma força normal apontando para cima. E esse símbolo aqui, um tracejadozinho preto, com a bolinha preta no meio, na matemática, na geometria, significa 90 graus, tá bom? Eu acho que vocês já conheciam, né? Acho que vocês já conheciam. Aí aqui do lado, ó, eu tenho uma superfície inclinada e eu tenho um bloco encostando nessa superfície. Como é que a força normal se comporta? De novo, ela forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Essa regra ela tem que ser obedecida. Forma um ângulo de 90 graus. A força normal apontando para cá, ó, né, um pouco inclinada, formando 90 graus. Do mesmo caso aqui, mesmo caso na superfície que é vertical. Que casos seriam esses? O caso de alguma coisa que você coloca pendurada na parede, as dobradiças de uma porta, elas vão ter essa aplicação aqui, tá bom? Professor, qual é o caso que a normal é zero? Quando não tem contato com alguma superfície. São nesses casos. Então aqui, um bloco em queda livre. Se eu soltar alguma coisa, essa coisa ela vai cair. Como ela não está em contato com nada, a força normal é zero, tá bom? Não tendo contato, a normal é zero. E aqui são os casos que a gente já conhece. Esse último aqui, ó, que eu estou apontando, é uma superfície horizontal, só que o bloco ele está sendo fixado de baixo para cima. Alguém está empurrando ele. Mas a normal não vai deixar de existir. Ela vai existir no caso contrário. Como o bloco está em contato com a superfície, a normal ela aponta nesse caso para baixo, formando um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então aqui são todas as exceções que a gente pode encontrar dessa força. E lembrando, é sempre perpendicular à superfície de apoio, 90 graus. Então essa era a primeira força, tá bom? Sistemas de corpos. Muitas vezes acontece de estarmos interessados em estudar o movimento, não de um único corpo, mas de um conjunto de corpos. Chamaremos esses corpos de sistemas, seja composto por um único corpo, seja por vários. Por exemplo, um astrônomo num determinado momento, ele pode estar interessado em estudar apenas o movimento da Terra. Nesse caso, o sistema é a Terra, só ela. Porém, no outro momento, ele pode estar interessado em estudar o movimento do conjunto Terra e Lua. Nesse caso, o sistema são dois corpos. Em outro momento, ainda, ele pode querer estudar o movimento de todo o sistema solar pelo espaço. Nesse caso, o sistema tem vários corpos: o Sol, os planetas e os satélites dos planetas. Então, um sistema de corpos, meus queridos alunos, um sistema de corpos, eles podem ser variados. Pode ser dois corpos, pode ser um corpo, pode ser vários corpos, tá bom? A gente faz a análise da seguinte forma. Nós chamamos de diagrama do corpo livre, ou DCL, tá bom? Diagrama do corpo livre é quando eu tenho uma situação desse jeito. Suponha que eu tenho uma força F
que está empurrando um bloco A de massa maior, né? É bem maior. E colado no bloco A eu tenho o bloco B, todos dois sobre uma superfície horizontal, né? Então eu quero analisar o diagrama do corpo livre. O que é isso? É eu separar os corpos, colocar as forças e analisar essas forças. O diagrama do corpo livre é isso: separar os corpos, colocar as forças, que são grandezas vetoriais, e analisar essas forças de acordo com o movimento. Vou dar um exemplo agora. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o corpo A e o B separadamente. Essa força F, que eu estou apontando aqui, ó, essa força F, ela veio lá do exemplo. É uma força que alguém está aplicando sobre o corpo A, fazendo ele se deslocar para onde? Da esquerda para a direita, juntamente com o B. É assim? Nossa compreensão deve ser essa. Alguém está empurrando. Não sei se o Marden entrou. Eu acho que eu aceitei ele. Bom dia, Marden. Deixa um ok aí. Alguém está empurrando esse bloco A juntamente com o B. E essa força ela vai da esquerda para a direita. Ó. Tá aqui, ó, força F. Ok? Verticalmente, o que é que eu vou ter? Ó? Verticalmente, para baixo, eu tenho a força peso. Aqui, ó, força peso é o peso de ar. Pessoal, como é que a gente calcula o peso? Por favor, alguém escreva aí no comentário, no chat, como é que a gente calcula o peso de alguma coisa. Eu tenho que saber se vocês estão lembrados disso. Ai, meu Deus. Não me matem do coração. A gente calculou isso nas aulas anteriores. Como é que a gente calcula o peso? Pronto, é a massa vezes a gravidade. Obrigado, Valério. Então a gente calcula o peso da seguinte forma: letra P é igual a m vezes A, ou m vezes g. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E a gravidade a gente usa como 10 aproximadamente, tá bom? M vezes A é a força resultante, essa é coisa diferente, tá bom? Aqui no bloco A ainda eu tenho a força que está apontando para cima, a força normal. E ela só existe porque eu tenho contato, o contato entre o bloco A e a superfície. Vamos passar para o bloco B, tá aqui, ó. No bloco B eu vou ter o peso de B. Se ele tem massa, tem peso. Sempre lembre disso. Se alguma coisa tem massa, ela tem peso. E o peso aponta para baixo. Então tá aqui o peso de B. E o B está encostado na superfície plana e horizontal, vai ter a força normal aplicada nele também. Tá aqui, ó. Força normal. Professor, o que são essas forças aqui que estão entre os blocos? Nós chamamos disso forças de interação entre os blocos, ou forças de contato entre eles. Se eu disser assim, calcule a força de interação entre os blocos, vocês vão calcular essas forças. Infelizmente, nessa imagem que eu tirei da internet, essa imagem está com essa letra aqui trocada. Geralmente nós colocamos a letra F bem aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor. Então seria a força que o B empurra o A e a força que o A empurra o B. Nesse momento, meus queridos, a gente está trabalhando principalmente segunda lei de Newton, certo? Força resultante. E essas duas forças aqui entre os blocos é a terceira lei de Newton sendo aplicada. Lembra que é a mesma intensidade, mesmo valor, não é? A mesma direção horizontal, ó. Só que o sentido é oposto, é uma para lá e outra para cá. Tá bom? O sentido é oposto. Então, essa que está apontando aqui na direção do A é a força que o B empurra o A. A gente lê assim. Ou força que B exerce em A. E essa que está apontando aqui na direção do B é a força que o A exerce no B. Então, são forças de contato entre eles. E bem aqui embaixo está escrito, ó, que elas são iguais. O módulo delas são iguais. Na matemática, esses pauzinhos aqui, ó,
significa um módulo. Então, o módulo, ele tira o sinal negativo. É importante que vocês vão conhecendo essas coisas, tá bom? Lá na matemática, esses pauzinhos que tem bem aqui, se chamam módulos. E o módulo serve para tirar o sinal negativo. Ele deixa apenas o valor numérico. Ok? Isso aqui era a força normal. A próxima força. Força de tração. Pessoal, a força de tração é aquela onde a gente usa cordas, tirantes, cabos, etc. Tá bom? Então, força de tração, que é a letra T maiúsculo, ou, ou Tzão, como o pessoal também chama, certo? A força de tração, que é essa letra T maiúsculo, ou força tensora. É uma grandeza vetorial também, é uma força. Tá bom? É a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes ou cabos, cuja função é transmitir força de uma extremidade à outra do fio, para puxar algum corpo. Certo? Puxar. Você nunca viu uma corda empurrando, na verdade? Então a gente usa as cordas apenas para puxar. Um fio transmissor de força é considerado ideal quando ele é inextensível. Então, nas questões, por favor, olha aqui, ó. Nas questões, ela diz assim: considere o fio ideal, ou seja, ele é inextensível, é um fio que não estica, tá bom? Que ele não estende, é um fio inextensível. E de massa desprezível. O que é uma massa desprezível? Que você não vai precisar se preocupar com a massa da corda, tá bom? A corda ela não tem uma massa, tantos quilogramas, então ela tem peso. Não se preocupe com a massa dessa corda, beleza? Então a força de tração era basicamente isso. A força que são aplicadas em cordas, tirantes ou cabos, também chamada de força tensora, simbolizada por a letra T maiúsculo, tá bom? E eu vou resolver exemplos com vocês. Essa aula é bem curta mesmo. Passando aqui, ó. Dois blocos A e B de massas MA 4 kg e MB 3 kg estão inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Isso é importante. A partir de certo instante, aplicamos ao conjunto uma força horizontal F, tá aqui a letra F bem aqui, ó, de intensidade 21 newtons, como mostra a figura A. Então nós temos essa figura, dois blocos em contato, semelhante ao que eu tinha mostrado, e uma força sendo aplicada aqui, ó. Qual a aceleração do sistema ao ser empurrado por essa força F e qual a força de interação entre os blocos? Então são duas perguntas em uma. Qual a aceleração, que é a letra A, e qual a força de interação entre os dois, que é aquelas forças que ficam ali no meio, né, entre eles. Pessoal, tem dois métodos para a gente resolver. Eu vou ensinar o primeiro, depois ensino o segundo e vocês vão escolher para vocês o que é melhor, o que é mais viável, tá bom? Então preste atenção nos dois. Primeiro método. Para encontrar a aceleração do sistema, bloco A e bloco B, somamos as massas a serem empurradas. Quantas são as massas? 4 e 3. Então eu expresso desse jeito. A massa do conjunto é o MA mais o MB. 4 mais 3. Quanto? 7. 7 quilogramas. Depois, agora aplicamos o resultado na segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei? F é igual a M vezes A. Pronto, tá aí, ó. Beleza? Que é para calcular a força resultante, não é isso? Então eu faço como? 21 newtons, que está lá na questão, lá no enunciado lá em cima, ó, é igual a 7 vezes A. O que é que eu passo? O que é que eu faço com 7? Eu passo ele para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 21 sobre 7. Pessoal, quanto é 21 sobre 7? 21 dividido por 7 é quanto? 3. Pronto, olha aí, eu disse 3 aí.
Então, a aceleração desse sistema, garotada, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Respondemos a primeira pergunta, que era a aceleração do sistema. Agora, a gente quer saber a interação entre os blocos. Para isso, nós temos que separá-los para poder entender como é que isso se comporta. Antes de eu passar, deixa eu só explicar para que serve isso aqui. Ó. Vocês estão vendo que aqui a gente tem força normal, porque está em contato, né? Tem força normal. E para baixo tem a força peso. Aí, ó, tem esses 3 tracinhos que estão cortando os vetores. Isso quer dizer que nessa situação, é uma situação de equilíbrio, eu não vou ter forças a mais sendo aplicada na vertical, então eu cancelo a normal com o peso, eles se anulam. Nesse caso, eu posso dizer que eles são iguais. A força normal é igual à força peso, então eles se anulam. Por que se anulam? Porque eu tenho um vetor para cima e um vetor de mesma intensidade para baixo. Como se fosse assim, 2 para cima e 2 para baixo. 2 menos 2, 0. No bloco B, eu também cancelei normal e peso. Então, eu só vou ter essa força horizontal que está sendo aplicada aqui. Como é que a gente calcula a força de interação? Para saber a força de interação entre os blocos, fazemos o diagrama do corpo livre. Pegamos como exemplo o bloco mais simples e fazemos os cálculos, sabendo que F1 é de mesma intensidade, direção e sentido oposto à força F1 aplicada no bloco B. Diagrama do corpo livre, para quem chegou aí depois, é você pegar os blocos, pegar os corpos que estiverem em análise, separá-los, colocar as forças e analisar o que está acontecendo. No bloco A, aquela força continuou, tá aqui, ó. No bloco A ainda, eu tenho uma força que aponta contra ele, ó, vindo da minha direita. Quem é que está aplicando essa força? O bloco B, através da ação e da reação, terceira lei de Newton. E no bloco B está sendo aplicada uma força F1. Nós colocamos esse valor numérico, esse índice bem aqui, número 1, que é para facilitar o entendimento. F1, F2, F3 e assim vai. Pode ser letras ou pode ser números, tá bom? Então eu tenho aqui, entre os dois, uma força F1 de mesma intensidade, direção e sentido oposto. Como é que nós fazemos o cálculo? Eu escrevo bem aqui, ó. F1 é igual a M vezes A. F1 vai ser 3. 3 é a massa de quem? Lá na questão é a massa do B. Aqui, o bloco B. E quanto é o A? O A eu acabei de descobrir. Vocês disseram aí que era 3, né? Peraí que a Valéria deu uma pergunta. Professor, mas o 21 na questão lá? É, o 21 newtons a questão deu, viu, Valéria? Tava lá no enunciado. A aceleração foi 3. Então 3 vezes 3 dá quanto? 9. Pronto. Hein, professor? E a massa aí também, quem deu foi a questão, né? Tá lá na questão, né? Foi, deixa eu só voltar aqui para tu ver. É porque a imagem está um pouco escura, né? Mas está aqui em cima, ó. 4 quilos, 3 quilos, aí tem a indicação de que é. E aqui embaixo tem a força, 21 newtons. Tá bom? A questão deu tudo. Pronto, deu 9. Então esse era o primeiro método. Descobre a aceleração e a força desse jeito. Como é que seria o segundo método? Trabalhar com um sistema de equações do primeiro grau, seguindo esse modelo para cada bloco. Pessoal, não sei se vocês já viram um sistema de equações. Vocês já viram a professora Suzane? Primeiro grau já. Primeiro grau. Peraí, eu não entendi. Já ou não? É que assim, no nono ano a gente aprende, só que nesse ano a gente ainda não viu. Ah, mas vocês lembram, né, como é que faz? Assim, mais ou menos? Eduardo, a gente tá Eu usando lembro. esse conteúdo que ela passou direto. Pois bem, eu vou tentar aplicar isso aqui com vocês. Se não entenderem, vocês me dizem aí que eu retorno. Pronto. Vamos aqui ao raciocínio dessas questões. Se você está empurrando alguma coisa, você sabe pelo menos para onde é que esse sistema vai. Não é assim o raciocínio? Então aqui, ó, tem uma força que está empurrando o bloco A.
Da esquerda para a direita. Então esse sistema aqui todinho vai para onde? Vai para a direita. Ele vai se movimentar para a direita, certo? Então ele vai acelerar para a direita, tá bom? Devido a essa força. O raciocínio que vocês têm que ter para montar o sistema de equação é o seguinte. Está bem aqui escrito, ó, forças a favor do movimento menos as forças contra o movimento. Forças a favor menos as forças contra o movimento. O movimento é quem? O movimento você analisa de acordo com a força que está sendo aplicada. Essa força aqui que alguém colocou. Tá bom? Força F. Igual a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Isso aqui, gente, é a força resultante sendo aplicada. Tá bom? Então, bora montar aqui o sistema de equações. Para o bloco A, então fecha o olho para o B, né? Fecha o teu olho direito aí, deixa só o olho esquerdo olhando para o bloco A, tá bom? Então a gente vai olhar só para o A. Quem é que está a favor do movimento no bloco A? A força F. Ó. O movimento não é para a direita, então a força F está no mesmo sentido do movimento. Força a favor. Está aqui a letra F. Menos. Quem é a força que está contra o movimento, que está impedindo do bloco A ir para frente? A força F1. Escrevi bem aqui, ó. Força F menos F1. Igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Pronto. Escrevi a equação bem bonitinha para o bloco A. Agora você destampa o seu olho direito e tampa o olho esquerdo, que é para olhar só para o B. Lá no bloco B, o coitado só tem uma força atuando sobre ele. A força F1. Então, se ele só tem uma força, não vai bater cabeça colocando outra força, não. Tu vai botar só o F1 bem aqui. Então, no bloco B, só atua F1, que é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Certo? Como é que a gente resolve um sistema de equações através do método da soma? Porque tem outro método, né? Na substituição. Pelo método da soma, você vai somar a equação de cima com a equação de baixo, somando membro a membro. Não é verdade? Somamos membro a membro até chegarmos ao resultado. Eu vou utilizar aqui uma caneta, porque vai ser preciso. Caneta, vou utilizar o vermelho mesmo. Então, já que eu vou somar, eu vou passar uma linha bem aqui, ó. Espero que eu desenhe mais ou menos reto. Opa, foi reto não, mas... O que é que vocês estão vendo? Aqui em cima eu tenho a letra F, mas aqui embaixo eu não tenho nenhuma letra F negativa. Então, o F vai continuar. O que é que eu vou precisar cancelar, meu povo? F1 aqui, ó, é negativo e esse F1 é positivo. Lembrando que eu estou somando essas equações. Então, eu vou cancelar essa letra F1 com essa outra F1. Cancelei duas forças, porque elas têm sinais opostos e mesmo valor. O restante eu somo e vai ficar desse jeito. Repeti a letra F que estava ali, não tinha nada para cancelar ela, ok? Igual. O que é que tem do lado direito da igualdade? Tem as massas vezes a aceleração. Perceba que essa letra A daqui, ó, é igual a essa letra A de baixo. Então eu só repito essa letra A. Agora as massas são diferentes. Então eu coloquei em evidência. Pessoal, colocar em evidência é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. MA vezes aceleração mais... Não estou somando, né? MB vezes a aceleração. Colocar em evidência é a mesma coisa de fazer isso aqui. Certo? O que é que está evidente nos dois lados aqui, ó? Nessa soma? A letra A. Ela está evidente nos dois termos. Então eu tiro ela e somo o que está diferente. Está aqui, ó. Pronto, agora ficou mais fácil. A letra F eu já sei que é 21. As massas eu sei que é 4 e 3. Quanto é a aceleração? 21 dividido por 7. 3, que é o que vocês tinham falado anteriormente.
Para eu saber quanto é a força de interação entre os dois, eu pego esse resultado e substituo na equação que eu acho mais fácil. Qual é a equação mais fácil? A do bloco A ou do bloco B? Eu acho do bloco B, não sei vocês. A do bloco B é mais fácil, essa daqui, ó. F1 é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, F1 vai ser 3 vezes 3, que é 9. Então, deu o mesmo resultado que nós tínhamos calculado no primeiro método. Tudo bem? O que é que vocês têm a dizer? Quero perguntas. Preciso ouvir vocês, meus queridos. Professor, Oi. eu não vou usar esse método aí, não, ó. Fiz muito, mas é muito difícil. Eu vou usar o outro mesmo. Tudo bem. Você escolhe. Eu apresentei ele porque a gente tem que mostrar os dois lados da moeda. Então, eu mostrei aquele lá e esse. Esse daqui é porque você tem que adquirir prática e você vai ver que faz muito rápido depois. Tá bom? O outro Ei, método também professor, resolve. repete só o primeiro. Repetiu o primeiro, é? Bora lá. Ei, professor, antes do senhor sair daí, é só uma pergunta rapidinho. É, sempre tem que colocar em evidência o que o senhor estava falando? Porque, tipo assim, se eu tivesse descido ali, eu podia ter multiplicado os dois, né? Tipo, a aceleração vezes a massa do B, aí depois somar com a massa do A. Podia ter feito isso também, podia não? Ou ia dar o mesmo resultado? Dá a mesma coisa, só que a gente não tinha aceleração. Aí tu não. Nem faria sentido tu multiplicar eles. Porque tu não tem o valor da aceleração ainda. Aí tu tá descobrindo ela, entendeu? Não sei se eu entendi o que tu falou. Ah, Foi sim, assim? sim, sim. Sim, é A gente não verdade. tinha o valor Não tinha me dela. tocado. Sim, sim. A aceleração é como se fosse um x, né? O x está em evidência, ele passa aqui, ó, vem para cá multiplicando, entendeu? Ele vem para cá multiplicando também, como se fosse assim. Voltando aqui, que alguém pediu aí, foi a Eduardo, né? Pediu para eu falar do método 1. A Valesca. A Foi Valesca, eu, né? professor. Desculpa aí, gente. O método 1 é o seguinte: tu já tem as massas aqui em cima e tem a força. E tu quer calcular a aceleração e força de interação entre os blocos. A interação se dá entre eles. É aquela ação e reação, tá bom? Primeiro, tu soma as massas. Então, a massa total, que está escrito bem aqui, ó, no cantinho, é a soma das massas. Massa B, massa de A mais a massa de B. 7 quilogramas, o total. Depois, aplica na segunda lei de Newton. Pá, tá aqui a segunda lei. Então, essa força vem do lado do enunciado, 21 newtons. Esse 7 é da massa total. E o A vai ser o resultado. 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Calculando a força de interação, eu pego lá o bloco B. Por que o bloco B? Porque ele é o mais simples, é o mais fácil para mim. Ó. Só tem uma força atuando sobre ele. Então vai ser a força F1 vezes a massa do B, igual a massa do B vezes a aceleração. A massa do B é 3, a aceleração também é 3, e deu 9. Era isso daí. Peraí, depois da segunda lei de Newton, aí faz o quê? Pronto, depois que você aplicou aqui na segunda lei, não foi? Ó? Aqui, ó, 21. Esse 21 veio lá do enunciado, que é a força resultante. Essa força é essa daqui, ó. Certo? Igual a 7, que é a massa total, vezes a aceleração. A aceleração deu 3. Fazendo a divisão aqui, eu chego em 3, né? Aí tu vem para cá fazer a análise do corpo livre. O corpo livre é você separar os corpos, colocar todas as forças e analisá-las. Então, no bloco A, quem é que está atuando no bloco A? Força F. E essa força F1, que é a força de reação do bloco B. No bloco B, quem é que está atuando? Apenas a força F1, que é a força que o A empurra o B. Tá bom?
Então, qual dos dois eu vou escolher para calcular a força de interação? A força de interação é essa daqui, ó, o F1. Tanto faz essa como essa. Então, eu escrevo o bloco B, a equação para ele. Força resultante. Massa vezes aceleração. Então, a força F1 vai ser quem? Vai ser a massa do bloco B, tá bom? Vezes a aceleração adquirida pelo sistema, que é 3. Aí você faz 3 vezes 3 dá 9, tá bom? Professor, eu poderia ter usado esse daqui para descobrir? Poderia ter usado. Deixa eu fazer aqui, ó. F menos F1, e para você entender por completo, né? Igual massa do ar. Pessoal, a letra tá ficando feia porque eu não tô usando o mouse, tá bom? Mas eu comprei aí um equipamento que tá para chegar que vai melhorar nossas aulas. Não vai ficar essas coisas feias aqui, não. Essa força F é 21, na verdade. Então vai ficar 21 aqui na tela, menos F1, igual, quanto é a massa do ar? É 4, né? Vezes a aceleração, que é 3. Não é assim? O que é que eu faço? Repito 21, aí menos F1. Quanto é 4 vezes 3? É 12, né? Então bota aqui 12. Pronto. O que é que eu faço para responder isso aqui e descobrir o valor de F1? O F1 está negativo, eu passo para o outro lado para ele se tornar positivo e trago esse valor 12 para o lado de cá negativo. Faço a inversão dos dois. Então eu vou ter assim, ó, 21 menos 12, 12 é igual a F1, tá bom? Só troquei os dois. Aí como o 12 foi para lá, ele ficou negativo e o F1 foi positivo. 21 menos 12 é 9. Pronto, 9 newtons, né? Então 9 newtons é a resposta. Por que é mais fácil aplicar no B? Porque o B só tem uma força. Entenderam agora? Alguma dúvida? E quando, tipo, assim, faltar algum desses números, professor? Tipo, sempre tem caso de faltar o F1 ou então a massa. Você, você só vai encontrar equações desse tipo faltando apenas uma coisa. Porque se estiver faltando duas coisas, você não consegue resolver de forma simples. Por exemplo, se estiver faltando a força F1 e a aceleração, como é que tu vai resolver isso aqui? Não, não dá, né? Aí você teria que recorrer a outros métodos para poder resolver a questão. No caso, eu descobri a aceleração primeiro, para depois vir para cá, para esse conjunto de forças aqui que a gente montou, não foi? Tá bom? Então sempre vai ficar faltando apenas uma coisa para você encontrar. Uma equação do primeiro grau, né? Apenas uma coisa. Uma variável. Beleza? Se tiver faltando duas, aí é mais complicado. Essa parte aqui eu já respondi. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. E eu vou falar um pouco sobre a força de tração. Então, professor, a resposta da segunda pergunta é 9N. Isso, 9 newtons. Viu, pessoal? 9 newtons. Lembrando que forças a gente mede em newtons. Esse exemplo agora trabalha com cordas. Eu vou tentar ser breve, que é para não levar tanto tempo. É o mesmo sistema, tá bom? Dois blocos A e B, de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente. Deixa eu explicar. Respectivamente significa nesta ordem, nesta sequência. Então, 10 é correspondente à massa do A e 20 à massa do B. Unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal e sem atrito. A gente não vai considerar a força de atrito no momento. Uma força também horizontal, de intensidade F, 60 newtons, e é aplicada no bloco B.
conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons vale. Eu quero saber quanto é a tração que atua bem aqui. Força de tração é a letra T, né? Então, o que é que eu vou fazer? Diagrama do corpo livre. Fazendo o diagrama, eu separo os dois corpos, coloco as forças e analiso essas forças. Quem é que atua no bloco A? A normal, porque ele está em contato com a superfície, aponta para cima, né? Ó. E o peso, porque ele tem massa e o peso aponta para baixo. A tração vai apontar para a direita, porque você sabe que uma corda ela puxa dos dois lados. Se você está num cabo de guerra, está puxando alguém, esse alguém está ali puxando também. Tá bom? Então a força de tração se comporta desse jeito aqui que eu desenhei. Tração no corpo A. No corpo B, no bloco B, o que é que eu vou ter? Para a minha direita, eu vou ter a força F, que alguém está puxando, vetor azul. Peso apontando para baixo, porque tem massa. Normal apontando para cima, porque está encostando na superfície. E a tração é devido à corda, ao fio, certo? Como o movimento desse sistema, ele é horizontal, ou seja, ele é deitado sobre a superfície, eu vou desconsiderar essas forças, ó, que eu estou riscando agora. Normal igual ao peso, normal igual ao peso. Elas não vão servir para mim nesse momento. Então eu desconsidero. Tá bom? O que é que eu vou fazer? Primeiro método. A gente vai usar o primeiro método. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai somar as massas, igual a gente fez anteriormente, que vocês escolheram aí, não foi? Então 10 mais 10, ou 10 mais 20, 30. Somando as duas massas, eu chego em 30 quilogramas. Depois, o que eu faço? Aplico a segunda lei de Newton. Então, eu estou fazendo do mesmo jeito que vocês aprenderam. Aplicando a segunda lei. A força F é 60 newtons. A massa total é 30. Que a gente somou, não foi? Ó? E a aceleração é, pessoal, 60 dividido por 30. Por gentileza. Valendo 1 quilo de arroz. Deu quanto? 2. 2. O quilo de arroz está no mesmo preço do ouro, mano. 5 conto, mano, 2 quilo da metros por arroz. segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E para descobrir quanto é a tração, eu pego essa aceleração e jogo ela no corpo que eu acho mais fácil. No caso, é o bloco A. Por que o bloco A? Porque eu cancelei normal e peso e só sobrou essa força aqui, ó. A tração no corpo A. Pessoal, a tração no corpo B é diferente? Não. Não é um par, ação e reação, são iguais. Poderia usar o corpo B sim, mas dá mais trabalho. Então eu faço isso. Ó. A tração, que eu quero saber, vai ser a massa do ar vezes a aceleração que eu acabei de descobrir bem aqui. Então vai ser como? 10 vezes 2. E 10 vezes 2 é? É 20, pessoal. É 20 newtons, tá bom? Dúvidas? Dole 1, dole 2, dole 3. Tô brincando, tá bom? Pessoal, se tiverem dúvidas, já estão exaustos, né? Já foi praticamente 1 hora de aula. Essa aula era para ter sido mais rápida, porém, como é um assunto novo, a gente vai bem devagarzinho, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a lista de frequência lá no grupo e vou postar o material no Classroom, tá bom? Pessoal, vai ter teste. Vai ter o teste 1, só que vocês podem fazer hoje, né, ou mais para frente. Eu aconselho sempre fazer no dia, tá bom?
Eu vou estar aqui durante o dia todo no WhatsApp, vocês podem me perguntar que eu respondo, tá bom? Um abraço a todos, obrigado aí pelas considerações e vocês tenham um ótimo dia e final de semana. Um abraço em todos. Tchau, Eduardo.